Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar de um assunto que está a cada dia mais presente na nossa realidade. Quando falo nossa realidade, eu falo daquilo que conseguimos apreender da realidade que vemos e vivenciamos todos os dias de nossa vida, que pode, no entanto, estar sendo manipulada e distorcida, principalmente pelos meios de comunicação de massa. Não são poucos os eventos em que a realidade dos fatos foi lenta e inexoravelmente transformada em algo mais agradável aos olhos e aos ouvidos. Foi assim com a Áustria nazista, que por anos trabalhou para construir uma imagem de si mesma como um país que foi a primeira vítima do nazismo. Foi assim com as mulheres de conforto na Segunda Guerra Mundial, cujo drama foi sistematicamente negado pelo governo do Japão, para quem não interessava ter na sua história o registro de tão graves crimes de guerra. Foi assim na Revolução Farroupilha, da qual emergiu a figura heróica do gaúcho, cuidadosamente criada e disseminada como forma de garantir uma certa unidade cultural e orgulho cívico ao povo do sul do Brasil. A teoria da vítima, desenvolvida a partir do slogan Áustria, a primeira vítima dos nazistas, serviu de base ideológica para a Áustria até a década de 1980. De acordo com os fundadores da República Austríaca, o Anschluss de 1938 foi um ato de agressão militar do Terceiro Reich. O Estado austríaco havia sido violentado pelo nazismo e, portanto, a recém-renascida Áustria de 1945 não poderia e não deveria ser considerada responsável pelos crimes dos nazistas de maneira nenhuma. A teoria da vítima, criada em 1949, insistia que todos os austríacos, incluindo aqueles que apoiavam fortemente a Hitler, haviam sido vítimas involuntárias do regime nazista e, portanto, não eram responsáveis por seus crimes. A teoria da vítima tornou-se um mito fundamental para a sociedade austríaca. Tornou possível que adversários políticos, por exemplo, os social-democratas e os católicos conservadores, se unissem e trouxessem os ex-nazistas de volta à vida social e política pela primeira vez na história austríaca. Por quase meio século, o Estado austríaco negou a existência de qualquer identidade entre ele e o regime político que existiu na Áustria de 1938 até 1945. Manteve ativamente e de forma abnegada o mito da nacionalidade austríaca e cultivou um espírito conservador da unidade nacional. A desnazificação do pós-guerra foi rapidamente encerrada. Veteranos da Wehrmacht e da Waffen-SS passaram a ocupar novamente um lugar de honra na sociedade austríaca. A luta por justiça pelas verdadeiras vítimas do nazismo, principalmente os judeus, foi deixada de lado e passou a ser considerada apenas como uma tentativa de obter enriquecimento ilícito às custas de toda a nação. Mas aí, em 1986, a eleição de um ex-oficial de inteligência da Wehrmacht, Kurt Waldheim, como presidente do país, colocou a Áustria à beira do isolamento internacional. Uma forte pressão externa e uma discussão política interna forçaram os austríacos a reconsiderar essa sua atitude em relação ao passado. Era a verdade, a realidade dos fatos, metendo o pé na porta austríaca. Começando com a administração política da década de 1990 e seguido pela maioria do povo austríaco em meados dos anos 2000, a nação admitiu a sua responsabilidade coletiva pelos crimes cometidos durante a ocupação nazista e abandonou oficialmente a teoria da vítima. Olha, o Holocausto começou na Áustria em julho de 1941 e terminou no final de 1942. Os presos eram levados para guetos e campos de concentração na Bielorrússia, na Letônia e na Polônia, onde eram mortos. Perto do fim da guerra, a carnificina recomeçou na Áustria com a matança de milhares de judeus húngaros que trabalhavam na construção de linhas de defesa no país. O extermínio de judeus tratados como escravos pelos nazistas austríacos
continuou por várias semanas nas áreas rurais da Estíria, depois que a Alemanha se rendeu. O caso dos proprietários de escravos de Graz chegou aos tribunais de guerra. As investigações de campo britânicas resultaram em 30 vereditos de morte para os nazistas da Estíria, 24 dos quais foram de fato executados. No total, 1/3 dos judeus austríacos morreram em apenas 7 anos, cerca de 65 mil pessoas. Apenas 5.816 judeus, incluindo 2.142 prisioneiros de campos de concentração, sobreviveram ao fim da guerra na Áustria. O número total de mortes causadas pela perversidade de Hitler na Áustria é estimado em 120 mil pessoas. Durante o período entre 1940 e 1941, 18.269 pessoas com doenças mentais foram mortas apenas no castelo de Hartheim. Praticamente toda a comunidade cigana que vivia na Áustria foi exterminada. Além disso, nada menos do que 100 mil eslovenos, tchecos, húngaros e croatas foram forçados a deixar a Alemanha. Além disso, 100 mil outras pessoas foram presas por razões políticas, cerca de 2.700 foram executadas pela resistência ativa e cerca de 500 morreram por resistir à prisão ou por serem alvo de forças locais. A resistência austríaca contra o regime era muito fraca e não produziu resultados importantes. A esmagadora maioria dos austríacos apoiou ativamente o regime nazista até o seu fim. Entre 6,5 milhões de austríacos de todas as idades, 700 mil eram membros do Partido Nazista. Ou seja, 17% da população adulta da Áustria fazia parte do Partido Nazista. Em 1942, antes que o número de baixos alemães aumentasse, a proporção era ainda maior. 688 mil austríacos, ou 8,2% da população total do país, era membro do Partido Nazista. Juntamente com seus familiares, 1/4 de todos os austríacos estavam envolvidos no Partido Nazista. Uma parcela desproporcional do pessoal da máquina de repressão nazista veio da Áustria, uma região com 8% da população alemã, mas que forneceu 14% dos soldados da SS e 40% do pessoal que trabalhou nos campos de extermínio. Mais de 1.200.000 austríacos lutaram ao lado das potências do eixo. Durante a guerra, 247 mil militares foram mortos e 25 mil a 30 mil civis morreram em bombardeios aliados e na ofensiva de Viena. Além disso, 170 mil austríacos retornaram incapacitados e mais de 470 mil foram feitos prisioneiros pelos aliados. Apesar de todas essas perdas, a população real da Áustria não diminuiu durante a guerra. O país aceitou centenas de milhares de alemães fugindo dos bombardeios aliados e pelo menos mais de 1 milhão de estrangeiros, prisioneiros de guerra e trabalhadores dos países ocupados pela Alemanha estavam trabalhando na Áustria. Em abril de 1945, havia 1.650.000 pessoas deslocadas na Áustria. Para que a República Austríaca sobrevivesse, era necessário que os austríacos estabelecessem sua própria identidade nacional. E isso precisou ser criado. Já na década de 1940, uma nova e particular história da Áustria havia sido composta com urgência para atender a esse propósito. Ela introduziu na existência uma nação austríaca única, diferente da alemã. O panteão dos heróis dessa história era formado por pessoas que não tinham nenhuma conexão com a Alemanha no século XX, ou seja, gente como Leopoldo o Glorioso ou Andreas Hofer. Como os austríacos eram formados por um conjunto de nações antigas, de acordo com os historiadores austríacos, eles não eram geneticamente alemães. A religião também era diferente. Os austríacos são principalmente católicos, enquanto os alemães são protestantes. A opinião consensual dos acadêmicos austríacos era que uma língua comum não poderia ser um fator determinante da nacionalidade. Durante as primeiras décadas do pós-guerra, as perspectivas históricas na Áustria, como a sociedade como um todo, foram separadas em colunas bipartidárias, ou seja, uma coluna conservadora e outra social-democrata.
que, no entanto, acabaram escrevendo juntas essa nova história para o país. E olha, as escolas se encarregaram de fabricar e disseminar a história contemporânea à sua maneira, apoiando o mito da vítima dos nazistas. Historiadores conservadores esconderam o antissemitismo de políticos que aderiram ao nazismo na primeira hora. Os social-democratas ficaram em silêncio sobre a bajulação dos austríacos ao líder nazista. A sociedade, os historiadores, a mídia e os políticos passaram a respeitar mutuamente essas lendas e tabus criados para o país por 3 décadas. Era necessário negar e silenciar a realidade histórica, pela primeira vez consolidando na sociedade o que se acreditava ser a cura das feridas do passado. Assim, transformar o passado numa outra realidade mais agradável, mais palatável para aquela nação. Nos anos 1970, os historiadores, seguindo a ordem e a ideologia política, concentraram-se na investigação do período entre guerras, e o regime nazista continuava sendo interpretado ainda dentro dos limites da teoria da vítima. Diversos autores de livros sobre a história da Áustria afirmavam que a Segunda Guerra Mundial era uma tragédia que pertencia ao mundo e não poderia ser uma guerra austríaca porque a Áustria não participou dela. A própria história da Áustria foi cuidadosamente separada da história da Alemanha. Nos anos 1980, consolidou-se firmemente a crença de que a Áustria possuía há muito tempo uma identidade nacional especial não alemã. A linhagem austríaca de criminosos nazistas foi simplesmente suprimida, deletada. Os historiadores os chamaram de invasores alemães. Os historiadores de esquerda, sim, eles existem e são muitos, não apenas na Áustria. Por sua vez, eles criticaram os aliados pela suposta supressão de um movimento antifascista espontâneo, que não teve influência importante na realidade. Um dos métodos para consolidar a ideologia tornou-se o programa das escolas austríacas, onde o mito da vítima estava intimamente entrelaçado com o mito sobre uma identidade especial, não alemã, dos austríacos. O objetivo mais alto do sistema escolar austríaco tornou-se uma educação patriótica em um espírito de união nacional que exigia esquecer o passado imediato e perdoar os pecados passados de todos os compatriotas. Os livros didáticos apresentavam o Anschluss como um ato de agressão alemã contra vítimas inocentes e metodicamente transferiam a culpa para outros países que desistiram da Áustria durante os tempos difíceis. Os primeiros livros culpavam os países ocidentais pelo fortalecimento de Hitler. Na década de 1960, a União Soviética tornou-se temporariamente o principal vilão contra quem os austríacos lutaram em uma guerra justa. Até a década de 1970, a existência de apoio austríaco ao Anschluss, bem como ao nazismo austríaco, foi negada veementemente. De acordo com os livros didáticos, a sociedade austríaca era uma massa sólida, da qual todos os membros eram igualmente vítimas de forças estrangeiras. Os autores de um livro de leitura escolar de 1955 ignoraram o conceito de Anschluss, que significa união. A Áustria foi literalmente apresentada como vítima da agressão militar alemã, assim como a Polônia ou a França. Livros das décadas de 1950 e 1960 mencionavam o Holocausto raramente e de uma maneira ligeira, como se fosse um episódio de importância menor. O tema do antissemitismo austríaco tradicional e o seu papel nos eventos de 1938 até 1945 nunca foi discutido. Do ponto de vista dos autores, a perseguição aos judeus foi uma consequência exclusiva da animosidade pessoal de Hitler. Na década de 1960, um clichê típico dos programas escolares austríacos era uma comparação indispensável entre o Holocausto e Hiroshima. Mas a descrição das catástrofes em Hiroshima e Nagasaki foi mais proeminente do que a descrição dos eventos dentro da própria Áustria. A escola disseminou a ideia de que os aliados não eram melhores que os poderes do eixo, e os crimes nazistas não eram nada extremos.
Os primeiros livros didáticos a darem um retrato real e histórico dos eventos e não difundir o mito foram publicados na Áustria somente em 1982 e 1983. Os autores discutiram pela primeira vez o problema do antissemitismo em sua sociedade contemporânea e foram os primeiros a admitir que os hitleristas e o antissemitismo tinham raízes nacionais austríacas. Olha, outros livros didáticos da década de 1980 continuaram a reproduzir, como se fosse verdade, esse mito da vítima. Eles mencionavam a existência de campos de concentração, mas a sua descrição era sempre reduzida a uma perseguição política dos inimigos políticos de Hitler. O Holocausto foi mencionado, mas nunca foi classificado como genocídio. Não havia números absolutos de pessoas exterminadas. Os historiadores e as escolas austríacas inventaram um holocausto sem judeus. Somente na década de 1990, autores de livros didáticos admitiram a real escala dos crimes, mas mantiveram aquela absurda comparação do Holocausto com Hiroshima. As duas catástrofes ainda coexistiam e eram continuamente comparadas, e os austríacos que cometeram crimes na guerra ainda eram apresentados como executores passivos da vontade estrangeira. A teoria da vítima já havia sido completamente abandonada, pelo menos no nível dos mais altos órgãos do governo, mas os céticos duvidavam que a nação austríaca estivesse pronta para compartilhar essa posição. Sob o Acordo de Washington, assinado com o governo e as indústrias austríacas, a Áustria acabou admitindo suas dívidas para com os judeus, algo em torno de 480 milhões de dólares. Pela primeira vez na história austríaca, esse programa de restituição foi cumprido no menor tempo possível. Olha, às vezes se diz que a finalidade do trabalho do historiador é explicar o passado, falando, identificando ou revelando os relatos que permanecem ocultos nas crônicas. E que as diferenças entre história e ficção residem na crença de que o historiador fala seus relatos, enquanto que o escritor de ficção os inventa. Essa concepção do trabalho do historiador, sem dúvida nenhuma, esconde que a invenção também desempenha um papel importante no trabalho do historiador. E veja, a reconstrução da história por meio de narrativas, muitas vezes criadas e implementadas não só por historiadores, mas também por professores nas escolas e pela mídia em geral, pode fazer com que toda uma cultura e toda uma visão de mundo seja construída de modo a substituir a verdade que os fatos não conseguem esconder. Pense nisso.